Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Prontos para a nossa semana de estudos? Isso mesmo! Hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto, estamos iniciando mais uma semana aí repleta de estudos, cheio de novidades e muita coisa interessante para a gente aprender. E hoje nós iniciamos com Geografia. Então, você vai abrir a sua apostila em Geografia na página 24. Nós vamos falar um pouquinho sobre costumes e tradições que também podem ser encontrados nos bairros. Aí, no bairro onde você mora, tem algum costume, alguma tradição que é típica da região onde você vive? Algumas danças, algumas crenças e até mesmo a culinária, ela pode trazer aí esta tradição, este costume tão diferente e tão encontrado em todas as regiões do nosso Brasil. Aqui na nossa cidade, por exemplo, nós temos uma tradição muito grande de fazer churrasco, de cozinhar mandioca para acompanhamento, e isso acaba sendo então uma tradição familiar. Em alguns outros lugares, as pessoas costumam fazer representações de música, teatro, fantoche e, é claro, nunca deixando de lado aquela bebida ou aquela comida especial. Bom, já deu para entender um pouquinho sobre o assunto da nossa aula de hoje e é sobre isso que nós vamos falar logo mais. Então, pegue a sua apostila e vem junto comigo. Seguindo então o tema da nossa aula de hoje, na página 24, nós temos o texto Bairro, Costumes e Tradições. Os moradores de um bairro formam uma comunidade com histórias e origem diversas. No Brasil, muitos bairros revelam, por meio de suas paisagens, a influência cultural de portugueses, africanos, espanhóis, italianos, japoneses, entre outros povos que migram para o nosso país. E então nós conseguimos ver que em algumas regiões do nosso Brasil, principalmente do nosso país, nós encontramos aí essa influência cultural dos imigrantes que aqui chegaram e acabaram construindo as suas casas, suas famílias e dividiram aí com toda a população o que conhece um pouquinho a respeito das suas origens. Nós podemos ver alguns exemplos disso que eu acabei de dizer para vocês lá na página 25, que traz ali algumas fotografias de representações de outros países aqui no Brasil. Por exemplo, na primeira imagem, nós temos ali o retrato de Belenzinho, Bexiga, lá no Brás e Moca também, que são bairros da cidade de São Paulo, onde é possível observar várias cantinas, edifícios e monumentos com forte influência cultural italiana. Então você consegue perceber ali na fachada, até mesmo a forma como eles nomeiam os seus estabelecimentos. Vocês viram ali que o nome do estabelecimento é Cantina da Italianos. Olha só que interessante. Deixa bem claro e evidente que ali reside uma família e trabalham pessoas que têm uma descendência de outro país. Obviamente também que nós podemos encontrar essa influência na comida que eles servem neste local. Em seguida, nós temos uma outra influência lá no bairro da Liberdade, também em São Paulo. Por meio da alimentação, prestações de serviços, tipos de construções e também modo de vida, os japoneses também influenciaram a cultura brasileira. O bairro da Liberdade, na cidade de São Paulo, é um bairro tradicionalmente japonês. Olha que bacana, pessoal! E não paramos por aí. Lá na ladeira do Curuzu, no bairro da Liberdade, em Salvador, na Bahia, é conhecida por preservar as tradições culturais africanas. Nessa parte do bairro está localizada a sede do Ilê Aie, bloco de música, dança e festa inspirado na cultura africana. E então nós temos ali uma outra representação, agora um bloco de carnaval em Salvador, lá na Bahia. E para fechar essas representações que traz a nossa apostila, nós temos então na página 26, Blumenau, em Santa Catarina, foi fundada por alemães. Nas paisagens dos bairros é possível observar os costumes e as tradições de seus moradores. E então agora nós podemos observar ali principalmente a influência alemã nas construções. Olha que casa diferentona que nós temos ali.
toda representada, logo abaixo nós temos um restaurante, onde as pessoas, obviamente, costumam provar essas maravilhas alemãs que traz ali na cultura desta nação. E agora que você entendeu um pouquinho mais sobre as influências e a importância dos migrantes para o nosso país, nós vamos então para a sessão Lápis na Mão, onde na primeira atividade nós iremos decifrar o enigma e descobrir como se chama o movimento em que as pessoas realizam quando trocam o local da moradia. Nós temos alguns elementos e alguns direcionamentos para descobrir a palavra correta. Qual é o nome dado a esta mudança de localização? Se você respondeu que este movimento se chama migração, parabéns, você acertou. É isso mesmo. Quando as pessoas saem de outros países para mudar para o Brasil, este nome se chama migração. Também isso acontece quando nós saímos do Brasil para morar em outros países. Nós também estamos migrando para outro lugar. E na questão da atividade número 2, ainda na página 27, nós vamos responder que influência cultural estas fotografias revelam. E nós temos ali na atividade da letra A, uma figura que traz alguns elementos ali muito interessantes, que é o origami. Esta atividade é cultural e é da tradição japonesa. Então você vai escrever na linha logo abaixo da figura japonesa. Já na questão da figura da letra A, nós temos ali uma deliciosa pizza prontinha para ir ao forno. De onde será que vem esta cultura italiana? Isso mesmo! E essa modalidade de pizza, massas, tortas, vem da cultura italiana. Então, nós vamos responder ali na questão da letra B com a palavrinha italiana. E para fechar, então, observando as construções e também as roupas que as pessoas estão usando, que tipo de cultura será que nós temos ali na questão da letra C? Que influência de que país nós temos ali na letra C? Parabéns para você que respondeu, que é alemã. Isso mesmo, nós temos ali principalmente as construções alemãs que nós acabamos de ver na página anterior, não é mesmo? Então preencha a sua apostila com essas 3 respostas. E para a gente encerrar, então, estes nossos estudos a respeito das influências das culturas e das tradições, nós vamos para a página 28 na seção O que estudei. Complete o mapa conceitual com palavras e ilustrações. A quadra é contornada por ruas. O bairro é formado por um conjunto de... E então nós temos ali a respostinha que vai preencher, completar a nossa frase final ali, que é quadras. Então, o bairro é formado por um conjunto de quadras. Quando observamos um bairro, estamos vendo e sentindo os seus, e então nós temos 2 tipos de elementos que foram estudados durante este conteúdo, que nós podemos observar e registrar ali elementos naturais e elementos culturais. Elementos naturais, só para a gente retornar, é aquele que já está na natureza, não teve influência nenhuma do homem. Já os elementos culturais, esses sim, sofreram influência do homem, justamente com a intenção de facilitar, de melhorar o cotidiano do homem ali no seu dia a dia. Um conjunto de elementos forma o quê? Uma paisagem, isso mesmo. Tanto o elemento natural quanto o elemento cultural, quando a gente observa, a gente vê uma paisagem. Então, complete aí na sua apostila para a gente ter ali todas as respostas corretinhas. De acordo com os elementos que predominam na paisagem de um bairro, movimento de pessoas e localização, podemos classificá-los como. E então nós vamos relembrar um pouquinho sobre quais são as características dos bairros que nós estudamos neste conteúdo. Nós falamos sobre bairros residencial, onde possui ali a maior parte de residências. Nós falamos sobre os bairros industriais, que possuem uma grande rama de indústrias nesse bairro, e também falamos sobre o bairro comercial, onde existe ali a maior parte de comércios. Os bairros e as paisagens em geral podem sofrer transformações devido às ações da
natureza e também as ações do homem. Então você vai responder ali que nós temos as lacunas para serem respondidas. Tudo bem? E então agora nós vamos para a parte final da nossa apostila, que é a nossa próxima atividade. E então nós temos ali muitos bairros, por meio de suas paisagens, também revelam sua influência cultural. E ilustre aqui um exemplo. E então você pode utilizar alguns dos exemplos que nós vimos hoje durante a nossa aula, ou até mesmo criar algo aí que você se recorde em relação aos bairros que você conhece, as cidades que você já visitou, tá? Então pode ser alguma dança, pode ser algum tipo de festa. Nós temos aí várias representações culturais de diferentes formas nos bairros onde a gente estuda, onde a gente mora, onde a gente conhece. E então você vai fazer essa representação bem bacana aí através de um desenho. Finalizamos então a nossa apostila de geografia e nós vamos agora para o nosso caderno de atividades, lá na página 66, onde nós vamos falar um pouquinho mais a respeito dessas atividades e todas essas situações novas e interessantes que nós acabamos de aprender, falando na página 69 sobre as transformações das paisagens. E então nós temos ali uma atividade onde você vai eliminar as letras J, F e L e descobrir qual é o principal agente transformador da paisagem do bairro onde você mora. Lembrando que o bairro onde você mora passou por transformações ao longo do tempo. Quem será que é o principal responsável por essas transformações? E então, copie ali o resultado nessas lacunas onde tem ali os quadrinhos vazios logo abaixo. E então você descobriu, eliminando as letras J, F e L, que o principal transformador, o agente transformador dessas paisagens é o ser humano. Isso mesmo. E diante dessas transformações, quais são os motivos que o levaram a fazê-las? E então nós já falamos um pouquinho no início dessa aula que essas transformações são justamente para procurar ali uma melhoria de vida, né? Mais conforto, mais segurança, melhorias de vida. E então você vai preencher a resposta desta questão justamente com estas questões que nós acabamos de falar. Por que o homem transforma a natureza? Justamente procurando ali maior conforto, maiores melhorias, maiores condições para ter uma vida mais digna. E agora você irá observar a paisagem abaixo. Imagine que para atender às suas necessidades, o ser humano precisou intervir neste espaço. Desenhe sobre esta imagem o que você acha que o ser humano modificaria ou construiria nesta paisagem. Então imagine que você vai a partir de agora morar neste lugar. O que você precisa para viver bem neste lugar? Com segurança, com conforto? Claro, você vai precisar de uma casa, você vai precisar de outras coisas. O que mais? De um carro? Olha, legal, às vezes você precisa ir na cidade para fazer umas compras. Você vai precisar fazer uma plantação, uma horta, muito bem. E dali você vai tirar então os elementos que você precisa para se alimentar bem. Parabéns! Então você vai poder fazer todos esses desenhos nessa paisagem aí da página 69. E então, já na página 70, nós vamos desembaralhar as letras e descobrir exemplos de elementos naturais que modificam a paisagem. E então nós sabemos também que um dos transformadores em relação às paisagens e aos elementos que nós conhecemos é a natureza. Quais são os elementos da natureza que podem transformar algumas paisagens? Então você vai desembaralhar as letrinhas ali e descobrir qual é cada uma delas. E então você respondeu que é a chuva, o vento e o sol. Parabéns, é isso mesmo. Estes são os 3 elementos principais também pela transformação das paisagens, são os elementos naturais. E para a gente finalizar a aula de hoje, a última atividade, você vai observar as imagens a seguir e enumerá-las de 1 a 4, indicando então a sequência em que as transformações na paisagem foram acontecendo. E então você vai ver ali qual seria a primeira paisagem, que é praticamente uma paisagem que tem pouquíssima influência do homem. Em segundo lugar, o que o homem transformou nessa paisagem que fez com que ela modificasse?
Já na terceira imagem, nós podemos ver alguns elementos ali bem interessantes. Já temos os prédios, alguns carros na rua e finalmente nós temos ali a última imagem que tem uma grande rodovia já com ponte e tudo mais. Interessante, né? O homem realmente sabe como transformar uma paisagem. E deixamos aqui então aquele beijo bem gostoso e um abraço bem forte para você. Até a nossa aula de amanhã e uma boa semana!